Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Jaqueline Marques, bem-vindos ao meu canal. Oi, começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje. O vídeo de hoje não vai ser de rotina, não vai ser arrumando casa, fazendo comida, nem outra coisa do tipo, organização, nem nada. Hoje eu coloquei um post na comunidade perguntando o que você queria, do que vocês queriam que eu falasse. E o que ganhou foi depressão e câncer. Isso sim, porque foram duas doenças terríveis que eu passei por elas, mas para a honra e glória do Senhor, eu sobrevivi. Bom, tudo começou no ano de 2018, quando eu passei a morar distante da minha mãe. Eu e ela, a gente sempre foi muito apegada, gente, muito apegada mesmo. Eu sempre morei perto dela, eu tinha até uma casa própria na mesma rua que a minha mãe, que inclusive foi a minha sogra que deu pra mim e pro meu esposo. Mas que hoje a gente não tem mais, mas isso é assunto pra outro vídeo, porque eu ainda tenho muita coisa pra dizer pra vocês, pra falar sobre nossa vida. Então, voltando ao assunto, no ano de 2018, eu fui morar no mesmo bairro, porém bem afastado da minha mãe, então era difícil comunicação, porque eu não tinha carro e na época ela também não. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, de ficar muito dentro de casa. Nunca fui de ter muitas amizades, tipo de estar na casa de amiga, nem de vizinho, essas coisas. Sempre fui bem dentro de casa mesmo, bem de estar sempre dentro de casa. E a casa que eu mais andava ou era da minha sogra ou era da minha mãe. Então, com a distância, eu passei a me privar de tudo. Eu já passava por isso, assim, de não ter com quem conversar. Mas daí, eu sempre, quando minha mãe chegava de trabalho à noite, eu sempre ia lá, a gente conversava um pouco, querendo ou não, eu me distraía. Então, quando eu passei a morar longe dela e visitá-la só em alguns finais de semana, pra mim foi bem difícil. Porque aí eu comecei a entrar num processo de tristeza lento. Eu comecei a querer estar no meu quarto, a não me cuidar mais. Eu comecei a engordar absurdamente. E era uma tristeza assim tão grande que até hoje eu não sei explicar. Hoje mesmo tenho passado por tudo isso, eu não sei te dizer o porquê, ou se foi só pela distância da minha mãe. Eu sei que eu comecei a tomar remédio escondido, sim, gente, não aconselho. Quem faz isso é uma coisa terrível e pode levar à morte, sim, porque eu quase morri por conta disso. Eu comecei, na época eu fazia um curso técnico de enfermagem. E lá no curso eu estava com várias pessoas assim, que tinham acesso a remédio, ou posto de saúde, essas coisas, sempre. E eu tava muitos dias sem dormir. Então, conversando com uma das meninas que estava comigo, ela falou: Jaque, eu tenho um remédio em casa que quando eu tô assim, com insônia, eu não consigo dormir, eu tomo uma banda e eu consigo dormir. Então ele vai te relaxar, tererê, tararau. E esse foi meu erro. Esse foi o meu primeiro pé pro fundo do poço. Porque aí eu aceitei, cheguei em casa, tomei. Não foi o suficiente tomar meio, eu comecei a tomar 1, 2, 3, 4, uma cartela. E aí foi que chegou o meu fundo do poço, gente. Eu comecei a dormir muito mesmo. Eu queria estar direto dormindo. Eu ficava ligando para essa minha amiga direto, pedindo remédio para ela, porque eu precisava. Era como se eu tivesse entrado. Não deixa de ser droga, gente, porque foi um vício muito louco, muito louco. Eu comecei a tomar esses remédios e eu não queria parar. Eu, Jaqueline, cheguei ao ponto de não tomar mais banho, não cuidar mais dos meus filhos. Eu não estava cozinhando, eu não estava cuidando da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, eu não estava cuidando de mim. E isso quase me levou à separação. Eu fui para casa da minha mãe, mas chegando lá eu continuava comprando remédio escondido. Eu tava uma pessoa totalmente irreconhecível para quem me conhece. Eu comecei a mentir, eu fiz isso porque realmente foi um vício terrível. Foi
foi o fundo do poço pra mim, eu não sei dizer o motivo. É vergonhoso pra mim contar isso pra vocês, mas eu tô contando hoje porque eu passei por tudo isso, mas eu tô aqui. E eu dou graças a Deus à minha família, que na hora que eu mais precisei, eles estavam ali do meu lado, sabe? Me conseguiram me reerguer, conseguiram me levantar. Então hoje eu tô aqui graças a eles, tá? Então, gente, num ato de desespero, o meu marido me levou pra casa da minha mãe, porque meus filhos já estavam lá e há algum tempo a minha casa tava um nojo, gente, sabe? Um nojo. E eu tava tão assim porque eu não me preocupava. E eu sou uma pessoa extremamente que gosto de limpeza, eu gosto de organização. Eu brigo muito com os meus filhos em casa por conta disso. Porque eu sou aquela mãe do tipo que não gosta de ver nada fora do lugar e eu pego muito no pé deles por conta disso. Mas isso pra mim já nem importava. Eu não queria, pra mim tanto faz. Eu não fazia nada, só queria dormir, gente. Dormir. Era só essa a minha vida. Então, no ato desesperado do meu marido, ele me levou pra casa da minha mãe. E quando chegou lá, teve um lapso, alguma coisa assim, que minha mãe é evangélica, e ela foi pra igreja e levou os meus filhos. Aí o que aconteceu? Eu tinha ido pra casa da minha mãe com uma cartela de remédio escondida dentro dos seios. Sim, escondida. E quando chegou lá, meu marido foi trabalhar, na época ele trabalhava de Uber, ele ficava rodando durante dia e noite. E ele tinha me deixado lá e tinha ido trabalhar e eu fiquei lá, dormindo como sempre, porque era só o que eu queria fazer, dormir. E muitas das vezes, gente, eu queria dormir por quê? Pra não comer. Porque eu tinha engordado tanto, mas tanto, que eu achava que se eu só dormisse, eu não ia ter fome. Só que os remédios que eu tomava, ele tinha muito corticoide, então aquilo me inchava. Em vez de melhorar a minha situação, eu só piorava. Tava destruindo com o meu organismo, com o meu fígado e outras consequências que eu vou contar mais na frente. Acabou que minha mãe teve que ir pra igreja, foram com os meninos e eu fiquei só em casa. Então essa pra mim tinha sido a oportunidade perfeita, porque eu já tava lá há alguns dias e eu não conseguia tomar remédio porque tava toda hora todo mundo me vigiando justamente pra mim não tomar remédio. E nessa hora, era tarde, mais ou menos umas 2 horas da tarde, num sábado, minha mãe tinha ido pra uma consagração, sim, porque tava fazendo propósitos pra mim largar o vício das medicações. E quando ela virou as costas e foi pra igreja, eu tomei uma cartela, gente, de uma vez. Porque meu organismo já estava tão acostumado com o clonazepam, que era o clonazepam que eu tomava, e eu tomei uma cartela de uma vez. Isso. Gente, meu corpo não aguentou. Eu tava muitos dias sem conseguir comer. Meu marido, quando chegou, quando ele chegou, ele me pegou no flagra tomando o remédio. Só que aí eu já tinha tomado e quando ele chegou eu tava engolindo e amassando a cartela de medicação. Nossa, gente, eu pensei que ele ia me bater, juro. Ele me pegou assim, me sacudiu, falou: pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo com a gente? O que é que você tá fazendo com o nosso casamento, com nossos filhos? E daí eu não sei mais o que aconteceu. Não sei, porque eu acordei num hospital psiquiátrico. Eu não lembro o que aconteceu, mas minha mãe me levou, junto com meu esposo. E um amigo deles, um amigo do meu esposo, que trabalhava com ele também como Uber. E a minha mãe disse que eu tava espumando pela boca, sabe, gente? Ela pensou que eu ia ter alguma coisa, ela pensou que eu ia morrer na hora, porque eu tava espumando muito pela boca. E desculpa, gente, é porque tocar nesse assunto realmente é bem delicado pra mim ainda, porque foi em 2018 pra 2019, mas pra mim ainda é muito recente. Então, chegando lá no hospital, eles fizeram uma lavagem em mim, uma lavagem gástrica. Eu consegui tirar o remédio, boa parte da medicação eu consegui tirar do organismo. Fiquei mais ou menos uns 2 dias
no hospital. E eu tava tendo uma overdose, gente, porque meu corpo não tava aguentando mais. Eu quase morri, de verdade. Eu acho que se meu esposo não tivesse chegado naquela hora, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui pra contar a minha história, o meu testemunho. Então aquela foi a última vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu tomei qualquer tipo de medicação para dormir. E as consequências vieram, eu comecei a ter outros problemas, equivalente à quantidade de medicação que eu estava tomando, e a água, não estava consumindo muita água. A água que eu tomava era basicamente um dedo só para engolir o remédio e pronto. Então aquilo fez com que ressecasse o meu organismo e o meu fígado começou a criar uma cápsula protetora, gordura no fígado, e eu comecei a ter problemas. E aconteceu que eu fiquei 29 dias, gente, 29 dias sem defecar, sem fazer o número 2, sem fazer cocô. Isso, 29 dias. E aí eu já não estava mais tomando remédio, e eu tomava remédio para dormir, no caso, né? Eu não estava mais tomando nenhum tipo de remédio para dormir. Mas aí comecei a tomar medicações para fazer cocô, para defecar. Eu tomava 4 lactopurgas, 6 lactopurgas de uma vez e eu não conseguia fazer cocô, gente. Eu tava no extremo. Minha barriga parecia que eu tava grávida de 9 meses. Na época eu tinha um plano de saúde do Apivida, que é um hospital aqui de Maceió. E eu fui internada, fiquei durante uma semana lá. Mas Deus, assim, sabe, Ele foi tão misericordioso naquele dia. Ele é misericordioso em todos os meus dias, porque se eu tô aqui é por conta dele. E eu lá, internada, veio um médico e falou pra mim que eu ia ter que me operar, eu ia ter que fazer uma colostomia pra tirar o intestino do reto e colocar na barriga, pra ficar defecando pela barriga naquelas bolsinhas, sabe? E ele me mandou pra casa. Ele falou: ó, Jaqueline, você vai pra casa, você vai tomar esse medicamento aqui manipulado e amanhã você vem que a gente vai fazer a cirurgia em você. Só que antes de você ir pra casa, faz o seguinte. Gente, eu já tinha tentado de tudo. Tudo que me diziam pra mim fazer cocô eu tentava e eu não conseguia. Até remédio manipulado, o médico passou pra mim tomar meio litro desse remédio. No caso, 250 ml do remédio, mais 250 ml de suco de laranja quente, pra mim poder fazer cocô. E mesmo assim eu não fiz. Aí ele falou assim pra mim: ó, Jaqueline, já que a gente já tentou de tudo e você já vai se operar amanhã, faz o seguinte: quando você estiver indo pra casa, passa numa farmácia e compra um vidrinho de óleo mineral e toma todo de uma vez. Todo de uma vez. Você pode tomar, não tem perigo nenhum, que é óleo mineral. E se nada acontecer, amanhã a gente te opera. Gente, eu fui pra casa, eu tomei o óleo mineral. E diante de Deus, foi papum. Assim que eu tomei, eu passei um tempão no banheiro, porque afinal foram 29 dias sem conseguir ir no banheiro. Gente, mas foi um alívio tão grande, que minha barriga murchou ao ponto de ficar aquela flacidez. Sabe como uma coisa incha bem muito, quando a gente, assim, solta o ar dela, ela fica bem mole? Eu fiquei desse jeito. Mas, nossa, pra mim aquilo foi um alívio tão grande, porque eu já me sinto mal, assim, sendo gordinha, porque eu queria conseguir emagrecer, mas eu não consigo, gente. Eu já tentei de várias formas, mas eu não tenho força de vontade suficiente, gente, juro pra vocês. E eu tenho uma autoestima muito subterrânea, nossa, muito mesmo. E eu tenho certeza que se eu fizesse aquela cirurgia, eu me passar, meu marido me ver trocando as fezes pelaquela bolsinha, nossa, eu acho que eu ia ficar muito mal. Muito mal, eu não desejo isso pra ninguém. Eu acho que as pessoas que passam por isso são guerreiras, viu? Porque, nossa, eu não sei nem o que dizer quanto a isso.
Aí, gente, Deus me deu essa vitória e eu fui pra casa, eu consegui fazer cocô. Mas assim, isso não foi tudo que Deus fez na minha vida. Porque foram passando os dias, eu me mudei, voltei pra perto da minha mãe, comecei a frequentar a igreja. E aquilo me fez muito bem mesmo. Mas aquilo foi como se Deus estivesse me preparando para algo maior que vinha ali na frente. Para me poder glorificar ainda mais o nome dele, para me poder contar meu testemunho assim, sabe, com vontade, para glorificar, para honrar o nome dele. Nossa, eu não sei nem o que dizer. Então, eu comecei, a casa que a gente morava tinha uma garagem enorme. E eu comecei a fazer unha, a fazer cabelo. E chegou o mês de dezembro, eu comecei a trabalhar. Dezembro de 2019, tá, gente? E eu comecei a trabalhar. E graças a Deus, sabe, Deus me colocou em um rumo, que daí eu me mudei pra outra casa, assim, porque eu me mudo muito, porque quem mora de aluguel sabe como é difícil nos manter em um lugar só. E aí eu fiquei morando na rua bem em frente à rua que minha mãe morava, então foi bem melhor pra mim, eu conseguia deixar os meninos lá pra mim trabalhar também, e foi ótimo. Acabou que quando foi no mês de junho de 2019, eu comecei a sentir muitas dores novamente, querendo fazer cocô e não conseguia. E veio aquele processo de novo, aquilo na minha mente, meu Deus, vai acontecer tudo de novo. E eu já tava 9 dias sem conseguir ir no banheiro, não tava mais, gente, tomando medicação nenhuma. Mas era porque eu tava trabalhando muito mesmo. E eu esquecia de tomar água, às vezes eu esquecia de comer na hora certa. E isso não pode, né? Principalmente a água a gente tem que tá sempre se hidratando, né? E aconteceu que quando foi no mês de junho, eu comecei, meu ânus começou a inchar, gente, inchar de uma forma. E eu sempre tive hemorroidas, que tem muita gente que acha que a hemorroidas é uma coisa simples, tem gente que acha que é até uma verme, e não é, gente, a hemorroidas é uma coisa muito séria. E daí então passei 9 dias sem fazer cocô e daí o meu ânus começou a inchar e eu sem saber o que fazer e com vergonha de procurar um médico pra dizer que a gente acha que é um assunto tão assim constrangedor que a gente tem vergonha de falar com outras pessoas, de falar com o médico. E daí que eu, conversando com uma cliente minha, ela falou: Aninha, beijo minha pra você. Eu comentei com ela. Ela tinha acabado de passar por uma cirurgia de hemorroidas, a hemorroidectomia. E eu comentei com ela: nossa, eu tô passando por isso também, eu tô assim. E eu conversando com ela, ela fez: Jaque, o meu tava muito menor do que o seu, então você tem que procurar sim um médico, tem que buscar ajuda, não pode ter vergonha, porque isso é sério. E foi então que eu procurei um médico. E quando chegou lá, ele fez um procedimento, já tava numa staff tão grande, sabe? Que eu fui, quando chegou lá, o médico quis me ajudar, mas acabou complicando mais ainda. Porque eu fui no Hospital Geral aqui de Alagoas. E quando chegou lá, eles fizeram um procedimento em mim. E esse procedimento não deu certo, acabou piorando. E foi aí que, de outra vez que eu fui pra emergência, porque meu ânus estava parecendo que tinha 6 azeitonas, gente. Juro por Deus, 6 azeitonas. Eu não conseguia sentar direito, eu não conseguia dormir direito. E eu não sabia mais o que fazer. Então procurei a emergência do Hospital Geral aqui do estado. Chegando lá, eles me deram o encaminhamento para me fazer cirurgia proctológica, para fazer a retirada. Só que era uma cirurgia eletiva, eu ia ter que esperar. Muitas pessoas tentaram me ajudar, tentando conseguir essa cirurgia para menos tempo, só que aqui no estado, essa cirurgia que eu ia fazer era bem complicada, então só tinha um médico para fazer para o estado inteiro, sem ser particular, e na época eu já não tinha mais o meu plano de saúde. E foi bem complicado, muitas pessoas tentaram me ajudar, nossa, muitas pessoas mesmo, foram incontáveis amigos, parentes que tentaram me ajudar, mas infelizmente eu tive que esperar porque não era o tempo de Deus.
Então, quando eu fui da minha primeira consulta pré-cirurgia, o médico simplesmente fez uma consulta, não, não é? Um exame no laboratorial lá mesmo, que é a colonoscopia, que é com a câmerazinha no colo do reto para ver como é que tá por dentro, para saber como eles procederem. E foi nessa colonoscopia, gente, que ele descobriu um adenoma. O adenoma era um pólipo, já tinha crescido bastante e já era um câncer. Não estava enraizado, graças a Deus. E foi aí que ele marcou minha primeira cirurgia. Ele falou: Jaqueline, você tá com adenoma, me explicou o que era. Tava eu e minha mãe. E a gente vai ter que tirar, mas não vai ser só uma cirurgia, a gente vai ter que fazer duas. Porque como a região do reto é uma região mucosa, eu não posso dar pontos. Então, como você tá com vários pólipos, que são vários carocinhos, por isso que era tanta dificuldade para mim fazer cocô, gente. Porque os carocinhos prendiam as fezes dentro do meu reto, entendeu? E daí no dia 14 de outubro de 2019, eu fiz a minha primeira cirurgia. E para honra e glória do Senhor foi retirado esse adenoma do meu reto. Mas foi uma cirurgia muito complicada, gente. Uma recuperação mais ainda, porque é muito difícil. Para quem já fez cirurgia de hemorroidectomia, sabe o quanto é difícil, porque eu fiz também. Junto com a retirada do adenoma, eu fiz a retirada eu fiz a hemorroidectomia. E ela é muito dolorosa, gente. É uma cirurgia terrível, terrível mesmo. Que você vai usar o banheiro e você chora, você sangra muito. É muito difícil a recuperação. E eu passei por boas, viu, gente? E a segunda cirurgia foi remarcada, foi marcada, aliás, para mim fazer no dia 1º de abril. E por conta da pandemia ela foi cancelada, que inclusive sexta-feira agora eu tenho que ir para o médico para poder remarcar. Eu ainda tenho uma cirurgia para fazer e eu tenho medo assim, porque desde que começou a pandemia eu não fui mais no médico. Eu não sei como é que estão os pólipos e eu oro a Deus para que eles estejam do mesmo jeito, sabe? Para mim poder fazer a retirada deles com sucesso, para não ter mais problema de virar adenoma. E eu tô preocupada com isso, mas eu creio no Deus do impossível, que Ele me trouxe até aqui. E eu já me sinto uma gloriosa, gente, sério. Eu me sinto abençoada demais por Deus. Deus, assim, me supre em todas as áreas possíveis. Ele tem sido comigo, com a minha família. Nossa, eu não tenho nem palavras para descrever a minha gratidão a meu Deus. E essa é a minha história. Eu queria muito compartilhar ela com vocês. Muitas pessoas me pediram para me contar um pouco sobre. Eu espero ter explicado tudo da melhor forma possível. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? E essa foi minha história de como eu passei pela depressão e como eu passei pela retirada do câncer. E eu passei assim, gente, glorificando a Deus, porque eu tenho certeza que sem Ele, sem a ajuda da minha família, do meu esposo, da minha mãe, que correu atrás de médicos pra mim, nossa, eu não sobreviveria. Eu passei sim, hoje eu sou uma pessoa gloriosa, eu sou uma pessoa abençoada e eu sou muito, muito, muito feliz por ter Deus na minha vida em primeiro lugar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero ter esclarecido tudo. Eu tô um pouco ainda nervosa de ter que conversar sobre isso com vocês, mas eu espero mesmo ter explicado tudo direitinho. Se você, como eu já falei, se você tem alguma dúvida e queira que eu fale mais alguma coisa, que eu compartilhe mais alguma coisa com vocês, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer em responder, tá bom? E se você é novo, chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, vem fazer parte da nossa família também, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo com os amigos, que a gente vai adorar participar de tudo com vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!